Atos capítulo 14. Paulo e Barnabé em Icônio. Em Icônio, Paulo e Barnabé também foram à sinagoga judaica e falaram de tal modo que muitos creram, tanto judeus como gentios. Alguns dos judeus que não creram, porém, incitaram os gentios e envenenaram a mente deles contra Paulo e Barnabé. Ainda assim, os apóstolos passaram bastante tempo ali, falando corajosamente da graça do Senhor, que confirmava a mensagem deles, concedendo-lhes poder para realizar sinais e maravilhas. Com isso, o povo da cidade ficou dividido. Alguns tomaram partido dos judeus e outros dos apóstolos. Então, um grupo de gentios, judeus e seus líderes, resolveu atacá-los e apedrejá-los. Quando os apóstolos souberam disso, fugiram para a região da Licaônia, para as cidades de Listra e Derbe e seus arredores, e ali anunciaram as boas novas. Paulo e Barnabé em Listra e Derbe. Enquanto estavam em Listra, Paulo e Barnabé encontraram um homem com os pés aleijados. Sofria desse problema desde o nascimento e, portanto, nunca tinha andado. Estava sentado e ouvia Paulo pregar. Paulo olhou diretamente para ele e, vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz: "Levante-se!" O homem se levantou de um salto e começou a andar. A multidão, vendo o que Paulo havia feito, gritou no dialeto local: "Os deuses vieram até nós em forma de homens." Concluíram que Barnabé era o deus grego Zeus e Paulo o deus Hermes, pois era ele quem proclamava a mensagem. O sacerdote do templo de Zeus, que ficava na entrada da cidade, trouxe touros e coroas de flores até as portas da cidade, pois ele e a multidão queriam oferecer sacrifícios aos apóstolos. Quando Barnabé e Paulo ouviram o que estava acontecendo, rasgaram as roupas e correram para o meio do povo, gritando: "Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Somos homens como vocês. Viemos lhe anunciar as boas novas para que abandonem essas coisas sem valor e se voltem para o Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que as nações seguissem seus próprios caminhos, mas nunca os deixou sem evidência de sua existência e de sua bondade. Ele lhes concede chuvas e boas colheitas e também alimentos e um coração alegre." Apesar dessas palavras, Paulo e Barnabé tiveram dificuldades para impedir que o povo lhes oferecesse sacrifícios. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e Icônio e instigaram a multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. No entanto, quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou novamente na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Paulo e Barnabé voltam para a Antioquia da Síria. Depois de terem anunciado as boas novas em Derbe, feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio e Antioquia da Psídia, onde fortaleceram os discípulos. Eles os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros em cada igreja e, com orações e jejuns, os entregaram aos cuidados do Senhor, em quem haviam crido. Então viajaram de volta pela Psídia até a Panfilha, pregaram a palavra em Perge e desceram para Atália. Por fim, voltaram de navio para Antioquia, onde sua viagem tinha começado e onde haviam sido entregues à graça de Deus para realizar o trabalho que agora completavam. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como tinha aberto a porta da fé também para os gentios. E permaneceram ali com os discípulos por muito tempo.